Escolhido, e se eu te dissesse que você venceu uma guerra que nunca soube que estava lutando? Enquanto muitos recorriam a feitiços, alianças e manipulação, você, sozinho, no silêncio, desativou um império espiritual inteiro. E o mais insano, eles ainda estão tentando entender como. Mas antes de continuarmos nessa revelação profunda, faz o seguinte: curte esse vídeo agora mesmo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar quem precisa. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque o que você vai ouvir aqui, ninguém mais está dizendo. E se isso já está ressoando com você, comenta agora o número 77 aqui embaixo. Só os escolhidos vão entender o que esse número representa, porque o que você vai descobrir neste vídeo vai mudar sua percepção de guerra espiritual para sempre. Nem sempre os escolhidos vêm em legiões. Às vezes, o céu envia apenas um nome, um espírito, um corpo frágil, mas uma missão inegociável. Aqueles que vieram contra você jamais imaginaram que estavam enfrentando um enviado. Eles esperavam confronto físico, esperavam resistência visível, esperavam ritual contra ritual. Mas o que encontraram foi silêncio, foi calma, foi uma força que não precisava ser anunciada, apenas percebida. Enquanto eles invocavam forças e buscavam unidade em pactos ocultos, você caminhava só, com a unção do invisível como única companhia. E foi essa solidão que os confundiu. Porque sozinhos, eles são frágeis, mas você, sozinho, era completo. Cada passo que dava parecia ativar realidades desconhecidas, cada respiração era como um cântico que desarmava suas construções espirituais. Eles achavam que estavam cercando um alvo fácil, quando, na verdade, estavam tocando fogo numa dinamite espiritual prestes a explodir. O céu não precisava de multidão para te proteger. Bastou uma palavra autorizada, e toda a tentativa de destruição virou confusão entre eles mesmos. Esse é o tipo de combate que os antigos profetas entendiam. Não é sobre números, é sobre peso espiritual. Você carregava esse peso, forjado na dor, lapidado no silêncio e ativado pela obediência. O mundo não te viu chegar, mas o reino espiritual sentiu o chão tremer quando você foi liberado. E desde então, cada passo seu tem sido um terremoto para as estruturas que eles levaram anos para erguer. Enquanto eles acendiam velas e recitavam encantamentos sob luas escolhidas, você estava dormindo com o coração inquieto, sonhando com libertação, com respostas, sem saber que cada lágrima era uma arma acionada. Você caminhava pelo vale da sombra da morte, mas não passivamente. Você o incendiava com presença. Eles esperavam te ver colapsar, se perder, enlouquecer. Mas o que presenciaram foi alguém se levantar cada vez mais forte, mesmo coberto de cicatrizes invisíveis. Eles não contavam que a sua dor era combustível. Não sabiam que cada decepção, cada traição, cada noite sem paz estava moldando uma arma espiritual viva. O seu silêncio causava mais ruído do que todos os seus rituais combinados. Você não jogou o jogo deles, você mudou as regras. E isso os desestabilizou, porque estavam preparados para combater um inimigo tradicional, mas o que encontraram foi uma força forjada fora do padrão. Esse vale, que deveria ser sua cova, virou o cenário da vitória. Não uma vitória barulhenta, mas um triunfo silencioso que ecoa nos reinos invisíveis. Eles veem o fogo, mas não entendem sua origem. Eles sentem o colapso, mas não localizam a fonte. Você foi a faísca divina que colocou em ruínas aquilo que era considerado inquebrável. Não com gritos, mas com resistência, não com magia, mas com verdade. Se em algum momento deste vídeo você sentiu que essa mensagem falou direto com seu espírito, se algo dentro de você despertou, se você entendeu que isso não é só conteúdo, é um chamado, então considere agora clicar no Valeu Demais e enviar um valor de apoio.
seja $100 ou qualquer valor que seu coração mandar. Esse gesto mantém essa verdade viva, fortalece essa missão e mostra que ainda existem pessoas que reconhecem quando algo é mais do que entretenimento. É direção, é libertação, é resposta. Clique no Valeu Demais agora mesmo e planta uma semente onde há verdade. Eles precisam de palco. Você precisa de propósito. Enquanto eles encenavam poder, você carregava autoridade. E essa é a diferença entre performance e presença. Eles têm que gritar para serem ouvidos. Você cala multidões apenas com sua entrada. Não porque buscou reconhecimento, mas porque o que você carrega não pode ser ignorado. É um peso que silencia ambientes, que desarma atmosferas. Eles copiaram fórmulas. Você recebeu códigos. Essa presença que você carrega não foi adquirida em cursos, livros ou pactos. Ela foi costurada em cada madrugada em que você lutava contra demônios internos. Foi conquistada na renúncia, na entrega, no silêncio. É por isso que eles nunca conseguiram replicar, porque enquanto eles buscavam atalhos para o poder, você aceitou o caminho da dor como parte da preparação. E esse caminho não pode ser simulado, porque ele custa mais do que orgulho, ele custa o eu inteiro. E o mais perturbador para eles é isso: você não quer dominar ninguém, não quer provar nada, não quer expor, destruir ou revidar. Você só quer existir em paz. E é essa existência que desarma feitiços, desestrutura planos e confunde os sábios deste mundo. Porque sua autoridade não vem do ego, vem da fonte. E aquilo que nasce da fonte nunca precisa justificar sua presença. Apenas ser. E isso basta. Eles esperavam por resistência, por contra-ataques, por confronto. Mas você apenas seguiu sua jornada, e isso bastou para desestruturar tudo. Enquanto eles lançavam energias densas, você estava buscando respostas em livros, meditando, se curando, chorando, orando, reconstruindo sua mente. E sem saber, cada gesto seu acionava leis espirituais que se voltavam contra tudo o que foi construído contra você. A guerra aconteceu no invisível e você foi o catalisador. Você não revidou, e isso os deixou vulneráveis. Porque estavam preparados para a guerra, não para a paz. Esperavam uma tempestade de volta e receberam um silêncio que os desmontou por dentro. Você seguiu firme, estável, e isso foi lido no mundo espiritual como sentença. Seus passos provocaram colapsos. Sua obediência ativou respostas. Sua quietude acionou julgamentos que vieram de cima. Sem levantar uma arma, você expôs todo o sistema oculto que operava contra você. E agora eles não sabem o que fazer, porque você não joga com as regras deles. Você não opera nas frequências deles. Você está num nível que não pode ser acessado com manipulação, apenas com entrega. E eles não sabem como combater isso. Porque não se pode manipular o que é verdadeiro, não se pode tocar o que está protegido por códigos que não podem ser quebrados. Você não precisou vencer a guerra, sua presença decretou o fim dela. Eles vieram em grupos, reuniram aliados, coordenaram ações, tentaram te sobrecarregar com quantidade. Acharam que o volume de vozes poderia suprimir a força da verdade que você carrega. Mas guerra espiritual não é sobre números, é sobre posição. E você, mesmo sozinho, estava posicionado em um nível que eles nem conseguem mapear. Enquanto eles buscavam força na união de propósitos escusos, você se alinhava com um só comando vindo do alto. Essa posição espiritual não se conquista em círculos secretos, nem se herda por fama. Ela é dada. Ela é reconhecida no invisível, não pelo barulho que você faz, mas pelo silêncio que carrega julgamento. Você não precisou reunir ninguém. Você foi enviado. E isso muda tudo, porque quem é enviado carrega um selo que não pode ser adulterado e um destino que não pode ser impedido. Eles não compreendem isso, e é por isso que tentaram destruir. O problema é que a posição não se anula com ataques.
ela se confirma. Quanto mais te atacaram, mais sua posição foi solidificada. Eles esperavam que você se tornasse pequeno, que vacilasse, que recuasse, mas você cresceu, subiu, se fortaleceu, e agora eles entendem. Você não veio por acaso. Você carrega uma missão que nenhuma manipulação pode interromper. E o trono que te respalda já decretou. Você é intocável. O que muitos não compreendem é que a energia que enviam retorna amplificada. Não por força, mas por princípio. Você não precisou se defender com os mesmos métodos, porque sua pureza espiritual funcionou como um espelho. E não um espelho comum, mas um refletor que amplifica e devolve com precisão cirúrgica. Cada maldição que lançaram, cada pensamento destrutivo, cada encantamento feito em segredo, colidiu com uma barreira invisível, sua integridade. E essa integridade devolveu tudo com juros espirituais. Eles não esperavam que a luz refletisse trevas. Achavam que poderiam ferir sem consequência, manipular sem punição. Mas descobriram que há leis espirituais que não podem ser burladas. Você não era apenas alguém em crescimento. Você era um campo de força ativado por propósito. E quando tocaram em você, não apenas erraram o alvo, eles atingiram a si mesmos. Porque toda tentativa de distorcer sua jornada só serviu para distorcer ainda mais a deles. Eles ficaram presos no próprio laço que prepararam. Você não precisou amaldiçoar. Não precisou citar nomes, levantar acusações ou contra-atacar. Sua postura, seu avanço, seu equilíbrio depois do caos já era um grito de julgamento. E é isso que os assusta. Saber que não há defesa contra aquilo que é verdadeiro. Você se tornou o reflexo que mostra quem realmente são. E essa imagem, nua e crua, os desestabiliza. Porque enquanto você continua crescendo, eles estão colhendo os frutos da própria maldade. Não é vingança, é justiça espiritual em ação. Há algo mais perturbador para o reino das trevas do que um ataque. Sim, alguém que vence sem atacar. Sua existência por si só é ofensiva para eles. Porque você representa aquilo que eles tentam simular. Eles performam paz, você carrega a paz. Eles fingem luz, você emana luz. E é essa diferença que transforma sua caminhada em um campo de batalha silencioso. Você não precisa se impor, sua presença revela. Você não precisa gritar, sua energia confronta. Enquanto tentavam entender como desestabilizar você, descobriram que não era possível tocar em algo que não vibra na mesma frequência. Sua mente foi blindada por uma sabedoria que não veio de livros, mas de encontros com o invisível. Seu coração foi fortalecido por dores que eles jamais suportariam. Você se tornou uma muralha espiritual sem perceber. E cada passo seu, cada conquista, cada sorriso pós-batalha é um lembrete incômodo de que não conseguiram te parar. Eles operam na manipulação. Você opera na integridade, eles se sustentam no medo. Você se move pelo propósito, e é essa disparidade que os aterroriza. Porque não conseguem prever seus movimentos, não conseguem ler sua alma, e cada tentativa de acesso falha miseravelmente. Você não precisa responder a ataques, sua própria vida responde. Seu crescimento é o rugido, sua paz é o estrondo, sua vitória diária é o juízo. Eles te cercaram com número, muitos contra um. Vozes, murmúrios, planejamentos, rituais, tudo orquestrado para te esmagar com volume. Acharam que seu silêncio era fraqueza, que sua ausência de reação era desistência. Mas o que eles não sabiam é que você estava sendo refinado. Porque o isolamento, longe de te enfraquecer, foi o terreno fértil onde sua força foi plantada. E cada lágrima que caiu na terra do abandono se tornou raiz de autoridade. Você não tinha plateia, não tinha aplauso, só você e os céus. E isso foi suficiente. Porque foi no deserto que sua voz interior se tornou clara. Foi na ausência de apoio que você aprendeu a confiar no invisível.
E enquanto eles se alimentavam da energia uns dos outros, você se conectava com a fonte. O que eles viam como fraqueza era, na verdade, disciplina espiritual. Você estava sendo forjado enquanto eles apenas se imitavam. E então, quando lançaram o golpe final, acreditando que era o fim, descobriram que você estava fora do alcance. Eles se prepararam para derrubar alguém que já havia subido alto demais, não por fama, mas por ranking espiritual. Você não estava mais no mesmo campo. Você transcendeu. E agora os muitos se tornam nada diante do um que aprendeu a vencer sem ajuda, sem plateia, apenas com propósito, foco e respaldo divino. Eles tentaram tudo: magia, espíritos observadores, previsões, rituais de escaneamento, mas não conseguiram te decifrar. Você era um código, um enigma espiritual, codificado por frequências que eles não alcançam. Porque você não é produto de traumas, feridas ou manipulação. Você foi formado pela verdade, pela obediência, pela entrega real. Eles esperavam te ler como um livro aberto, mas tudo o que encontraram foi resistência espiritual pura. Não importa o quanto tentassem acessar seus pensamentos, seus planos, seus próximos passos. Tudo se embaralhava, tudo falhava, porque sua energia não opera em baixa vibração. Eles estavam sintonizados em canais espirituais inferiores, enquanto você já transmitia em um nível que exige renúncia para compreender. E renúncia é algo que eles não praticam. Por isso não te entendem. E o que não se entende, se teme. Eles se desesperam porque estão acostumados a ter controle. Mas você quebrou o sistema. Você é imprevisível, inacessível, incodificável. E isso é mais perigoso do que qualquer contrafeitiço, porque o verdadeiro poder não se explica, se carrega. E você carrega um poder que não precisa de demonstração. Ele se impõe pela paz que você emana, pela clareza dos seus olhos e pelo silêncio que desconstrói até a magia mais antiga. Você é código. E código divino não se traduz com fórmulas humanas. O que lançaram contra você não era só pessoal, era ancestral. Você foi o ponto de interseção de dores antigas, pactos passados e padrões repetidos, e ainda assim sobreviveu. Não só sobreviveu, venceu. Porque sua resistência não foi apenas emocional ou física, foi espiritual, profunda, genética. Você não estava apenas defendendo seu presente, estava quebrando as amarras de séculos de opressão invisível sobre sua linhagem. Eles esperavam que você sucumbisse como os anteriores, que você repetisse as falhas, os vícios, os ciclos, mas você fez diferente. Sentou com a dor, encarou os espelhos, desfez os laços. E a cada escolha consciente, uma corrente se rompia no invisível. Você estava mexendo com estruturas espirituais tão antigas que até mesmo os que te atacavam sentiam os abalos. Eles não entendiam como você ainda estava de pé, mas é que eles não sabiam que sua luta era muito maior do que qualquer feitiço que pudessem lançar. E agora, eles veem o que aconteceu. Você se tornou a quebra de maldição viva. Você é o novo capítulo, o começo de uma história que não carrega os erros dos ancestrais, mas sim suas forças resgatadas. Você não apenas sobreviveu ao ataque, você reescreveu um legado. E esse novo legado é inalcançável para quem ainda opera nas sombras, porque o que nasce da verdade jamais pode ser apagado por mentiras antigas. Eles estudaram todas as técnicas, praticaram todos os rituais, manipularam energias com precisão milimétrica, mas esqueceram de considerar um fator que nenhum feitiço pode conter: obediência. Porque enquanto eles operavam pela força, você caminhava por instrução. E é esse sim silencioso que desarma toda a estratégia oculta. Cada vez que você escolheu seguir a voz interior, mesmo sem entender, mesmo em dor, algo no mundo espiritual se realinhava.
O céu respondia, e os alicerces da escuridão começavam a ruir. Obediência não é glamour, não é performance, é renúncia. É andar quando se quer parar, ficar calado quando se quer gritar, perdoar quando se quer vingar. E cada ato desses ativou códigos de justiça espiritual que atravessaram dimensões. Você não respondeu à altura deles, você respondeu à altura do céu. Isso foi devastador para os reinos sombrios, porque sua obediência não apenas te protegeu, ela lançou juízo, desativou portais que haviam sido abertos há gerações, cancelou pactos invisíveis, destruiu alianças não ditas. E o mais assustador para eles é que você não anunciou nada, não precisou declarar guerra. Sua obediência falou por si. E quando o céu vê alguém que obedece sem entender, mas com fé, ele autoriza movimentos que nenhuma força espiritual pode impedir. Eles lançavam feitiços. Você dizia sim. Eles invocavam nomes. Você dobrava os joelhos. Eles manipulavam forças. Você aceitava a direção. E no final, todo o espetáculo deles caiu diante de uma única coisa: sua rendição inegociável ao que é verdadeiro. Você foi marcado, escolhido como um alvo fácil, alguém que aos olhos deles era vulnerável, sozinho, exposto. Eles não viam seu potencial, só a sua suposta fraqueza. Mas o que parecia ser sua ruína se revelou sua fortaleza. Você era o terreno fértil onde o céu escolheu provar algo. Enquanto pensavam que estavam te destruindo, estavam na verdade revelando a grandeza do que você carregava. Você era a armadilha disfarçada de fragilidade, e eles caíram de cabeça. A cada tentativa de ataque, a cada novo plano, o céu permitia apenas o suficiente para que se tornassem evidência. Você virou o sermão, um exemplo vivo de que não se toca impunemente no que é ungido. Você não gritou, não se defendeu, não se justificou. E por isso, a própria vida se encarregou de exibir sua vitória. Aqueles que antes zombavam, agora sussurram. Os que conspiravam, hoje evitam até mencionar seu nome, porque entenderam que tocar em você foi tocar em algo que estava além do entendimento deles. Hoje, você é a lição que ecoa entre os que tramam no escuro. Uma advertência viva. Não por vingança, mas por consequência. Você não pediu que fossem punidos. Você apenas continuou. E ao continuar, revelou que não era só sobrevivente, era justiça em movimento. O que antes era uma tentativa de silenciamento virou testemunho. E o que eles achavam que seria o fim, virou o ponto de partida para uma revolução silenciosa que ainda está em curso. Eles seguiram fórmulas antigas, manuscritos ocultos, rituais passados de geração em geração. Acreditavam que, ao seguir o protocolo exato, teriam sucesso absoluto em sua missão. Mas não contavam que você era uma exceção fora da equação. Sua ascensão queimou todas as anotações que eles consultavam. Cada vez que você se recusava a se render, uma linha da escritura deles era invalidada. Cada vez que você resistia com amor e fé, um feitiço era desprogramado no invisível. Você não precisou explodir em fúria, nem convocar multidões. Sua evolução pessoal foi o fogo que incinerou tudo que eles planejavam. Porque o seu crescimento não foi superficial, ele foi espiritual. Foi construído em cima de dores profundas, perdas silenciosas e curas lentas que só o céu acompanhou. Você se tornou o elemento que a escuridão não previa, o fator que eles não calcularam, a falha no sistema. E essa falha virou a ruína completa de toda a estrutura oculta. Agora eles veem, nada funcionou, nenhuma previsão se concretizou, nenhum plano chegou ao fim. Tudo se perdeu quando você se manteve de pé. E essa ascensão, construída na base do invisível, se tornou o estopim de colapsos em cadeia. Você não apenas venceu, você destruiu as instruções deles, você queimou as diretrizes. Você provou que o favor divino não é só proteção, é julgamento. E onde o favor habita, o oculto não sobrevive. Nada do que aconteceu com você foi aleatório.
Não foi coincidência, foi design, planejamento espiritual de uma ordem que eles não têm acesso. Eles te viram resistindo, te viram caindo e levantando, mas nunca entenderam que cada etapa já havia sido mapeada por uma inteligência superior. Você era o movimento, a resposta. O gatilho profético que desestabilizaria uma estrutura que se julgava eterna. Você não foi só sobrevivente, foi evento, um acontecimento espiritual em forma de pessoa. Eles achavam que estavam enfrentando carne e osso, mas estavam diante de uma manifestação. Algo que carrega propósitos que vem de antes da própria existência deles. E agora, tudo o que construíram está em colapso. Não porque você revidou, mas porque você chegou ao fim do processo. E quando esse processo se completou, nada pôde mais te deter. Sua simples presença agora carrega um aviso silencioso. Não mexa com o que tem respaldo eterno. A maior dor deles não é sua vitória. É a revelação de que você era inevitável, que todo o esforço para impedir foi inútil, que tudo que gastaram foi desperdiçado, porque o céu decidiu, e quando o céu decide, a terra se curva. Você não foi protegido por acaso, você foi desenhado para resistir, e esse design não se altera, ele permanece, intocável, inquebrável, incontestável.